Muito obrigado, Caio. Vou pedir para que você fique à vontade. Vou chamar já rapidamente para a gente poder ter tempo para o debate, um tempo de 15 minutos aqui para o debate. Quero convidar aqui o Alessandro Coelho, o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho. Marcelo Bertoni, presidente da FamaSul. A Stephanie Ferreira, também vice-presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas. E também gostaria de convidar a primeira-dama, Mônica, para estar aqui conosco também, convite do presidente Alessandro Coelho. Pessoal, eu vou aproveitar. Foi surpresa, né? Pessoal, enquanto nossos convidados aqui se acomodam, fiquem à vontade, eu vou sentar para o canto de cá para deixar o pessoal mais próximo. Se vocês tiverem alguma pergunta para trazer aqui para os nossos participantes, para o Caio, só levantar a mão e passar então para as nossas assistentes que estão aqui. Estamos precisando de mais microfone. Sofá confortável esse aqui, né? Bacana, vamos lá. Deixa eu só fazer rapidamente, trazer alguns pontos legais que o Caio comentou aqui, antes de eu passar a palavra a vocês. Mas vamos lá. Problema da comunicação do agro brasileiro, acho que não tem dúvida quanto a isso, né? Mudança de governo, de conceito, apesar do Estado ou do Estado, o agro prospera, né? Isso a gente realmente vê na prática. Eu queria só concentrar num ponto que você falou ali da Europa, Caio, que eu acho que é fundamental. Quando a gente fala em protecionismo, a gente sabe que é um discurso que não vai se findar, né? Então as críticas, né, os ataques, eles tendem a continuar, afinal de contas, né, estão se defendendo. E aí a gente realmente precisa saber como estrategicamente superar isso, né? Tenho para mim que a gente tem que unificar um discurso sempre muito embasado, e dados não faltam do nosso potencial sustentável, de tudo que a gente faz. Eu queria saber de você, Caio, rapidamente, a gente passar para os nossos convidados aqui, se esse de fato é o caminho. Você destacou, né, conheceu muito depois de 30 anos ali a realidade do agro, né, pôde presenciar em Mato Grosso, aqui em Mato Grosso do Sul, o que é o campo, o que é a produção agropecuária brasileira e como ela é exemplo. Qual o caminho para a gente vencer essas críticas que realmente elas não vão se findar e, pelo contrário, né, elas tendem a se tornar cada vez mais contundentes? Olha, infelizmente, um aliado, o maior aliado na comunicação do ponto de vista de política externa, de comércio exterior, seria o governo federal. Então, enquanto nós tivermos um presidente da República que vilaniza a atividade rural, associando agricultores a fascismo, a reacionarismo, né? O reacionário nada mais é do que uma pessoa que idealiza o passado e que, mesmo diante de evidências de que o novo funciona, ele, por causa dessa visão romântica, ele quer a todo custo retroceder. Nós somos governados hoje por um governo reacionário, pessoal. Eles usam essa palavra para a direita, mas essa é uma palavra que pode ser utilizada nos dois espectros políticos. Então, um cara que não reconhece o microempreendedor individual como um trabalhador, o cara que ainda tem essa visão de que quem é ligado à terra é, aspas, um capial, que não é uma pessoa, aspas, de novo, sofisticada como ele. Enquanto houver esse tipo de visão, né, de ceder, ainda que em discurso, um pouco da soberania nacional a interesses estrangeiros, né, que querem impedir a exploração sustentável, né, de todo o território aí da Amazônia e de outros biomas, enquanto a gente estiver nessa situação, é muito difícil realmente vencer a batalha no plano internacional, porque, enfim, isso daí depende de um esforço diplomático, de comunicação, né? Não no sentido de aceitar a narrativa, eu vou chamar aqui de pseudo-ambiental, porque ela não é eivada de verdade, né? Não aceitar essa narrativa e ceder a interesses de outros países em troca de uma migalha, né, orçamentária para supostamente cuidar da Amazônia. Né? Não é isso que devia ser feito. Devia ser feito
uma ampla conscientização das pessoas, para que nós tenhamos orgulho e cada brasileiro seja um defensor da realidade dos fatos. Sabe aquela história assim, olha, eu brigo muito com meu irmão, mas ai de você se falar mal do meu irmão? É a mesma coisa com o país. Sabe? Então a gente discute e tal, mas daqui para fora tem que ser um fronte unido. E não é que a gente está mentindo, unidos em prol da propagação da verdade. Então a gente tem que chegar com força na OMC e falar o seguinte, olha, isso aqui na verdade não é uma barreira fitossanitária, isso aqui é uma barreira comercial. Olha, tá tendo dumping ali e tal, esse tipo de coisa. Então eu acho que a conversa no plano externo ela vai ficar por um segundo momento, porque ela depende de um governo que entenda a agricultura e a pecuária como elas são, uma vocação nacional, que devem ser tratadas com prioridade aqui no Brasil, e infelizmente ainda não é o caso. Muito bem, só para emendar rapidamente o que você destacou, discurso internacional ontem amplamente divulgado, né, o discurso do Lula em frente à Torre Eiffel, dizendo que quem, né, causou, culpados pelo desmatamento e pelo aquecimento global, enfim, pela emissão de carbono, não são os países latinos, não é o Brasil, não foi o continente africano, mas sim culpa da Revolução Industrial, amplamente aplaudido ali na França. A seu ver, discurso efetivo ou apenas midiático de holofote? Não, olha, eu nunca vou admoestar, ainda que uma pessoa que pense diferente de mim, um adversário político, ou alguém com quem eu não compactue as ideias, quando essa pessoa acerta. Sabe? Eu me recuso a criticar bons discursos, ainda que venham de pessoas com as quais eu não concordo, geralmente, né, em relação a basicamente tudo. Mas o ponto é o seguinte, isso é um golaço. Eu não vi esse discurso, e ótimo que ele tenha mudado. É assim que a gente espera que um brasileiro que tem certo peso político internacional utilize da sua retórica, não para detratar o agricultor brasileiro, mas para responsabilizar as grandes potências, porque de fato isso aconteceu. É claro, a gente não pode querer também eu sou contra o discurso de reparação histórica, né? Ad eterno, você volta no tempo, evolução industrial, a gente está falando do quê? Século XIX, né? Calma, também não é sobre isso. Mas e hoje em dia? Né? Qual área da França que está preservada? Qual área do Brasil? Então, quem que está perdendo potencial econômico? Nós temos que ser ressarcidos no plano internacional ou ter alguns benefícios nesse sentido. Agora, esse é um desafio. E também tem um desafio interno. Eu estava vendo um dos projetos que teve uma mudança no marco ferroviário, né, no governo anterior, isso muito mérito dos ministros da infraestrutura, do senhor Tarcísio, e agora empresas privadas podem apresentar, estão autorizadas a fazer projetos e tal, mas aí você vê que grandes investimentos travam por questões menores, que seriam facilmente solucionáveis, inclusive com compensação. Aí você vai ter uma área aí de, não sei, algumas dezenas de quilômetros quadrados, a linha férrea tem que passar lá e fala, não, isso é uma unidade de preservação ambiental, ou isso é uma nova terra indígena com potencial de demarcação, né? Então, avançando em coisa julgada, em marco temporal. Enquanto a gente ainda tiver esse caldo, né, intelectual e cultural, assim, sempre contra o empreendedorismo, né, ignorando como que se faz de verdade sustentabilidade. Imagina o potencial de manejo florestal que o Brasil está perdendo, pessoal. Sabe, essas coisas dá para a gente fazer de forma responsável. Você pode tirar as árvores e plantando e fazer compensação, e depois você pode rotacionar esse terreno. A gente sabe como dá para fazer. Mas, enfim, tem muita ideologia nesse debate e a população não fiquem com ressentimento em relação ao povo da cidade. Nós somos vítimas, pessoal. E não só isso, os filhos de vocês que vão para a universidade e tal, às vezes você está brigando com o seu filho, não. Ele é uma vítima de desinformação. E desinformação é uma arma muito poderosa. Se não fosse o tweet do Macron, não teria repercutido como repercutiu. Muito bem, vou passar aqui, aproveitar aqui já com o Bertone. Vou começar com o Bertone, então, está com o microfone na mão. Presidente, acho que é as primeiras damas, né? Mas tudo bem. Vamos lá, então. Tá. Eu queria que você fizesse uma explanação sobre o que a gente viu aqui, o que a gente acompanhou, e aí dissesse como a gente consegue continuar prosperando, né, diante de adversidades que a gente viu aqui expostas.
Bom dia, obrigado, Alessandro, pelo convite, obrigado, Caio, pela palestra aí, muito boa, e bom dia a todos que estão aqui. Eu tive há pouco tempo um período muito grande em Brasília, praticamente por umas questões do marco temporal. E hoje o que eu vejo em Brasília é um embate muito violento, tanto da direita como da esquerda. Não consegui ver muito um caminho ainda para essa pacificação e conversa de união. E como o Caio bem disse aqui, o que me entristece muito é o brasileiro não defender a sua pátria, seu país, principalmente por falta de conhecimento. E aí nós temos um presidente, Caio, que tem a intenção de ser o pacificador do mundo. Ele acredita que ele já é o pai dos pobres, que ele resolveu todos os problemas do Brasil, e agora ele está querendo resolver até a guerra da Ucrânia. Mas isso é porque ele é a alma mais honesta desse país. Pois é. E focado num dinheiro que é o que você falou, numa miséria que vem de fora. Ele não consegue enxergar o país dele produzindo e fazendo essa divisa e essa riqueza que nós temos aqui dentro. E aí fica muito difícil, realmente. O diálogo hoje, muito difícil dentro dos setores públicos, a gente tem visto isso nessa reforma tributária aí, que saiu o texto ontem, que a gente também tem essa preocupação de como que isso vai ser, de que forma vai ser, onerando o nosso agro, trazendo insegurança para os estados. Nós temos um estado hoje que precisa de logística, principalmente de escoamento, de ferrovias. Eu não consigo hoje ter essa perspectiva de pelo menos um ano de continuidade de embate. Mas o produtor, ele tem um diferencial, ele sempre é otimista, porque ganhando ele perdendo uma safra ou ele tendo prejuízo, ele continua sendo resiliente, e é o que nós precisamos ser. Nós, produtores, e nós, brasileiros, que é a Mamãe Pátria, temos que continuar defendendo o nosso Brasil e mostrando para fora o que nós somos. Não acredito que nesse governo, então, dizendo exatamente o que você falou na minha análise, nós vamos ter um período difícil, que muitos de nós já passaram por isso. Está aqui o Léo, o doutor Aloysio, que já passaram por isso lá atrás. Nós já tivemos inflação parecida com a Argentina, nós já superamos vários obstáculos, e nós temos essa característica de mudar. E aí eu quero fazer uma pergunta para o Caio. O Caio, como ele é um profissional da comunicação, o que você sugere, Caio? Porque a maior dificuldade nossa, e não só da federação, da CNA, é conseguir se comunicar realmente, não só com o público nosso, o nosso também é difícil, que você teria que ser um parceiro da gente, muitas das vezes não defende o nosso setor. Nós somos tão poucos que defendem uma classe e de vez em quando muito atacado. O que a gente precisa fazer para que se passe essa consciência, essas pessoas, que realmente o agro alimenta o mundo, e não só o mundo. Muitas dessas pessoas entendem que a comida nasce no mercado, e a gente não consegue fazer essa mudança de pensamento. Eu não falo nem um reconhecimento grande, nós não temos. Apesar que toda profissão tem o seu reconhecimento e seu mérito. Mas de dizer que se nós pararmos, falta o alimento. Isso eu queria, se tivesse um caminho, porque nós já tentamos vários, a CNA também, e a gente não consegue. Olha, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, né? Porque é uma missão muito complexa, né? Informar a população. Eu particularmente fiquei muito frustrado, né? Todo mundo conhece aqui a minha orientação política. Eu me esforcei muito ano passado para, né, tentar abrir os olhos de quem de repente é vítima de desinformação. Óbvio, encontrei muitos óbices no caminho, muitos imprevistos, mas eu de certa forma até somatizei isso, né? Porque essa frustração, sabe? Porque a verdade é que foi por uma margem muito estreita.
1 milhão de eleitores. A diferença foi 2 milhões de votos, significa 1 milhão de eleitores que, ao invés de irem para o lado, foram para o outro. E eu tenho esse alcance. Né? Eu dialogo, poxa, isso é um privilégio, mas eu dialogo com 2%, 3% da população numa semana boa. Assim. Então eu vou falar um pouco eu entendo o que você está sentindo na pele. A minha experiência no agro, o que foi fundamental? Foi fazer uma imersão, no meu caso foi de 1 mês, né? Muito intensa. Mas fazer uma imersão e conhecer a realidade do produtor rural. Porque quando você vê que aquele fazendeiro vilanizado, né, que na verdade o que é isso, né, pessoal? É só uma repaginação, uma gourmetização, né, da teoria marxista de exploração do proletariado pelo capitalista. É a mesma coisa. Então, o que estão tentando pintar aqui no campo? É o capitalista malvadão do campo, né, que inclusive está disposto a envenenar a sociedade em prol de aumentar a sua margem de lucro. Aí nessa você vilaniza o lucro também. Aí se o agro está indo bem, poxa, o PIB do agro cresceu 20%, né, no primeiro trimestre. Eu não conheço um agricultor que ficou 20% mais rico em 3 meses. Isso aí não existe. Mas enfim, você tem forças políticas que trabalham o ressentimento social e que querem mesmo fraturar a sociedade, eles querem esgarçar o tecido social, eles querem atacar a família, atacar a comunidade, atacar as organizações orgânicas mesmo, né? A gente está falando de igreja, clubes, sindicatos, essas coisas. Então existe esse interesse. Então o que funcionou para mim? Primeiro, conhecer a realidade, ver que, peraí, essa família, uma família pioneira, eles vieram para cá, não tinha nem energia elétrica. Essa família não tem biografia, ela não tem história, ela tem uma saga. Aí eu conversar com alguns dos meus contratantes, que hoje, graças a Deus, merecidamente são pessoas muito prósperas, muito bem-sucedidas, são bilionários, mas saber que na Copa de 94 ele não conseguiu ver a final do jogo numa televisão, que ele teve que ir no lugar mais alto da cidade para pegar o sinal de não sei de onde, e ele ouviu um radinho de pilha falhando. Né? E aí você tem um pouco daquela ideia de mérito. Né? Então, de verdade, eu sempre brinco assim, eu sou recebido com todo o carinho do mundo, mas a verdade é que vocês que trabalham, eu só correndo. É mais fácil. Eu não atravessei o Brasil, sabe, para fazer acontecer. A minha vida é muito cômoda perto da de vocês. Então, quando você vem para cá, e para os estados produtores, principalmente do Centro-Oeste, ou região do Mato Piba, enfim, que eu já tive também o prazer de conhecer. Quando você vai e você vê a realidade do produtor, você tem um choque de realidade muito grande. E quem tem senso de justiça tem mesmo a sua sensibilidade ofendida, porque fala, pô, não é possível que estão falando mal desses caras. Olha o rio que corta a fazenda desse cara. Eu sou de São Paulo, capital, tá, pessoal? Minha cidade, eu amo a minha cidade. Pô, mas ela é cortada por um rio de dejetos, né? 2, na falta de 1. Então você imagina a experiência que é para mim, sabe, ir numa grande propriedade e conseguir enxergar o leito do rio a 5 metros de profundidade. Assim, peraí, esse é o cara que está envenenando a nossa sociedade com aspas agrotóxicas, e ele está mergulhando aqui no rio comigo, e a família dele cresce aqui, e ele é vinculado à terra, ele é vinculado à sua comunidade, ver a beleza que é a cooperação entre os produtores rurais. Isso sim é um verdadeiro ambiente de liberdade econômica. Quando você junta os médios, os grandes, mesmo os grandes produtores, a gente ainda está falando de centenas, milhares, dezenas de milhares de agricultores, de pecuaristas, e ver um ambiente de colaboração, um ambiente de liberdade econômica, um ambiente de cooperação. Né? Você vê assim, eu lembro que cheguei no Mato Grosso e eu comecei a estranhar o nome das cidades. Né? Assim, nossa, daqui eu vou ver assim, não, é o nome da cooperativa que veio colonizar. Olha que coisa forte. Então, a primeira coisa, trazer influenciadores para conhecerem aqui a realidade. Né? Não apenas para uma palestra, mas para uma experiência no agro. Tá? Então, isso é uma coisa que eu faria. Depois, é cavar espaço nas publicações. Tem que ter uma pressão lá nas emissoras, né, principalmente emissoras emergentes do rádio e tal. Poxa, qual que é o nosso momento agro? E aqui até fazendo advogado de agro, não tinha na Rede Globo? Agro é pop, agro é tech. Então eram propagandas assim curtas, mas tinham alto impacto. Né? Agora, ali faltava contar um pouco da história. Você falou, né? O leite não nasce na caixa. Fala assim, não tem aquelas estatísticas mentirosas, uma vaca produz não sei quanto de rombo na camada de ozônio,
Todo mundo já ouviu porque o metano, aquelas besteiras, ignorância absoluta sobre o ciclo do carbono, mas enfim, a vaca tal, fala assim, quantos empregos e produtos gera uma vaca? Vamos brincar disso? Lista lá os 50 produtos que saem do boi, todas as pessoas envolvidas nisso, a geração de emprego, geração de renda, isso vai repercutir no cara que está no primeiro emprego dele, lá como caixa de supermercado, ele está fazendo isso para pagar o cursinho depois, entendeu? E mostrar para a sociedade, olha, a agricultura, ela é onde tudo começa. Por isso que eu falei, a dor do agricultor, ela irradia para a sociedade. Então, eu acho que é essa mensagem que a gente tem que fazer chegar. E cavando colunas em publicações, né, investindo em comunicação na internet, fazendo os youtubers, que eu sei que tem os influenciadores do agro, impulsionando eles para fora do agro, né? Porque uma coisa que eu posso falar para vocês, nos centros urbanos, a gente é muito sensível à questão da estética. Aqui, como vocês lidam com a terra, como vocês lidam com coisa concreta, coisa de verdade, vocês são muito mais sensíveis a questões morais. E, na verdade, foi esse o embate que a gente tinha na eleição. A gente tinha um candidato que era muito mal visto do ponto de vista estético e outro muito mal visto do ponto de vista moral. E nos grandes centros urbanos ganhou a estética. Então a estética também é importante, a forma como você faz isso chegar para as pessoas. Então ter um cara de cidade falando do campo talvez ajude. É só um minuto. Muito bem. Comunicar para fora, né? Caio, eu vou fazer o seguinte, a gente está com o tempo muito apertado, inclusive o seu tempo. Eu vou pedir agora, então, ao invés de passar as perguntas a você, para que os nossos convidados aqui falem brevemente, né, para que a gente os ouça também, traga uma pergunta da plateia e a gente conclui com você falando no final, pode ser? Porque a gente está com o tempo já tomei 2 chamadas de atenção aqui, mas vamos lá. Gostaria de deixar à disposição o microfone primeiramente para a primeira-dama, fazer uns comentários também, e na sequência a Stephanie, por fim, o Alessandro aqui. Gente, bom dia. Estou surpresa e feliz de estar aqui. Eu não sabia que eu ia estar aqui sentada com vocês. Então, uma honra estar aqui com o Alessandro, com a Stephanie, com o Marcelo e, claro, com o Caio, que nos deu uma palestra excelente, né? Fiquei muito feliz de poder ouvir, nunca tinha te ouvido assim, enfim, nem pessoalmente, né? Sempre acompanhei na televisão. Então, eu acho que até pela pergunta que o Marcelo falou, eu acho que você é um exemplo. É um exemplo de uma pessoa que leva, né, as nossas questões de uma maneira muito clara. Então, é uma forma das pessoas saberem, assim, sem ser uma pessoa do agro, né, ouvir uma pessoa que não é do agro falar do agro já é um ganho, eu acho. Então, eu vou falar rapidinho aqui o meu contato com o agro. Eu sou carioca também, entendo o que você fala, porque quando eu vim para cá, 30 anos atrás, eu era recém-formada, carioca, da PUC, não tinha a menor contato com o agro. Nenhum, zero. E vim para cá, fui morar na fazenda, morei 2 anos na fazenda logo que eu casei, e esse primeiro contato já me encantou. As pessoas de lá falavam assim, você é louca, você vai sair do Rio de Janeiro para o interior, para Maracaju, que é aqui no interior de Mato Grosso do Sul, e como é que você está, né, conseguindo ficar e tal? Eu falei, gente, é tanta coisa para aprender, é tanta coisa bacana, sabe? É uma construção que aquilo ali, para mim, tomava o meu tempo e realmente me encantou. Acho que a pessoa que acha que já sabe tudo, aí não tem jeito. Você está sempre aprendendo, cada vez mais está aberto para ouvir e para aprender, né? E ouvir o outro como é que eu vou dizer, assim, entender também o ponto de vista do outro, né? Não é que ele vai ser seu inimigo porque ele pensa diferente, mas que ele, né, você ouve e ele vai acabar te ouvindo. Perfeito. Também, tá bom? Maravilha. Obrigada, e foi no gogol. Os aplausos, primeira-dama. Já passo para a Stephanie aqui, então. Não titubeou quando ficou sem som, continuou falando, muito bacana. Vamos lá, Stephanie, à vontade. Muito bom, bom dia, pessoal. Primeiro também agradecer a Alessandro, Sindicato Rural de Campo Grande, pela oportunidade de estar aqui, ao lado desse time aqui. Fico muito feliz, Caio, parabéns pela sua palestra. Realmente, quando a gente vê um formador de opinião como você, que está dentro dos grandes centros, disposto a falar do agro, a realidade que é o nosso setor, que a gente vivencia, a gente fica muito feliz de ter isso. E é muita coisa muita coisa já evoluiu dentro do nosso setor, mas na comunicação e para a gente conseguir chegar nesse público tem muito caminho ainda.
Dentro do setor agro, a gente vê uma evolução muito grande das lideranças jovens, das lideranças femininas. Então, esse é um caminho que a gente ainda precisa percorrer para conseguir que aquela pessoa que está lá dentro dos grandes centros, principalmente a pessoa que está consumindo o nosso produto, ela consiga entender que existe todo um sistema por trás disso e um sistema que vem engajando muito essa questão da sucessão, essa questão dos jovens, colocando as mulheres também em posições de liderança. Não é à toa que a gente está aqui também representando várias mulheres que estão aí na ponteira, dentro das porteiras, dentro do nosso agro. Então, realmente, é parabenizar você e saber também que você está atento ao que comentou sobre a educação. A gente sabe que dentro das escolas, o que é repassado para esses alunos não é a nossa realidade de forma alguma, e pelo contrário, ela é muito negativa. A gente tem um trabalho sendo muito bem feito hoje pela Associação de Olho no Material Escolar. Nós, da Comissão Nacional das Mulheres do Agro, da CNA, do qual eu estou agora presidindo também, a gente tem representantes em todos os estados, a gente está com uma missão também para difundir essa questão da educação. Dentro do Mato Grosso do Sul, via Sistema FamaSul, nossa federação, a gente tem o programa do Agrinho também. Então, são várias e várias iniciativas que a gente tenta, de pouquinho em pouquinho, um trabalho de formiguinha, trazer essas crianças para entenderem o que é esse setor agropecuário. E quando elas olham e entendem o que é, a gente vê o brilho no olho. Então, realmente, assim, para ser bem breve, o agro, eu não sei o que acontece, Caio, mas de alguma forma ele coloca um selinho no nosso coração quando a gente participa dele, quando a gente está dentro dele, de sermos apaixonados pelo que a gente faz. E é muito bom ter pessoas que conhecem e que estão dispostas também a cada vez mais trazer pessoas para entender essa realidade. Então, parabéns de novo pela sua palestra e que você continue difundindo o que é realmente o setor agropecuário brasileiro, o nosso orgulho desse país. Muito bem, Stephanie, obrigado. Excelente trabalho de olho no material escolar, né? Fundamental, foi destacado ontem aqui também, a gente tem que sempre destacar. Presidente. Obrigado, Patrone. Bom, obrigado, Caio, Mônica, Bertone, Stephanie. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito pela Mônica poder estar aqui conosco. É um prazer ter você aqui, junto com o Caio, né, que é uma pessoa assim que transmite essa serenidade, vou falar para vocês assim, uma paz. Obrigado por estar aqui com a gente, Caio, trazer essas palavras aí. A gente sabe que o reflexo das nossas ideias é muito reverberado por essa voz jovem, como a Mônica mesmo falou, é uma voz muito jovem que a gente sente, às vezes, se sente representado nessa voz. Então, eu, como a Stephanie está aqui, como vice-presidente também do Sindicato Rural de Três Lagoas, presidente da Comissão das Mulheres do Agro da CNA, né, e falou aí super bem a respeito disso, o Bertone aí, meu chefe, né, presidente da FamaSul, né, muito bem representado pela sua primeira-dama aqui, que é ela que manda, né, e ele está só aqui fazendo às vezes aqui, posando de bonitinho, mas assim, queria agradecer a vocês que vieram hoje aí, né, um auditório com mais de 1.200 lugares, né, com tanta gente aqui essa hora da manhã para poder ver isso, ocorrendo os outros 3 auditórios simultaneamente, estão transmitindo também outras programações, estamos tendo aí um curso de pilotagem de drone, estamos tendo aí um curso para professores, tá, Caio? Para você saber que também a gente, além da gente estar levando a informação, buscando trazer essa informação para o produtor, para a população em geral, o Interagro é um evento que ele vai além só do produtor, ele é aberto de uma forma a todas as cadeias. Então temos aqui o cônsul da Alemanha, o Knorr, que está ali em cima, né? Temos aqui o presidente das Umas, o Milton Bigaton, meu parceiraço aí, o Tiago, presidente do Girolando. Então temos muita gente aqui, eu não vou citar todos, porque desses 1.200 eu falo que uns 500 aqui eu conseguia falar um por um. Então é muito gostoso a gente poder estar aqui num ambiente quase, né, de casa. Muito obrigado a vocês pela presença, essa hora da manhã. É um dia de muito trabalho, vem muita informação. O Caio trouxe aí de uma forma bem suave, calma e serena aí para a gente essas notícias. E eu vou deixar uma perguntinha, Caio. Eu vou atrapalhar mais um pouco o seu tempo, tá? Mas assim, vão dar uma xingada na gente. Mas eu queria saber para 2026, porque você falou de democracia, né, que é o poder de mudança, né, de não perpetuar as pessoas no poder. Então, 2026, você tem algum posicionamento com relação a isso? Né? Nós temos aí nossa senadora Tereza Cristina, que muito nos representa no cenário federal. Antes de você responder, Caio, eu pedi que o Caio responda, então, evidentemente, a pergunta da Alessandra, e a gente encerra o painel. A gente já subiu a placa várias vezes ali, fica à vontade, Caio. Tá certo. Bom, aqui talvez eu frustre
expectativas, mas a verdade é que o julgamento que está se desenrolando no TSE, especialmente depois do parecer do Ministério Público Eleitoral, a meu ver, absolutamente equivocado, especialmente do ponto de vista de processual, né, de eleição da via para juízo desse tipo de ação, enfim, pelo fato de vários eventos posteriores à causa de pedir terem sido incorporados na ação, mas enfim, eu acho que é quase ponto pacífico entre os analistas, os especialistas e quem apura bastidores que o ex-presidente da República vai ser considerado inelegível até 2030 após o julgamento, né? Então, essa é a expectativa do mercado, da imprensa e de quem faz a apuração dos bastidores. Isso colocado, a direita ela precisa de novos nomes e precisa se aglutinar em torno de boas ideias, mas boas ideias são capitaneadas por pessoas. Então eu não sou tão contra a personalização da política, né? Você precisa de lideranças, né? Nós somos humanos e negar isso seria negar nossa própria história, nossa realidade. Eu acho que os últimos 4 anos eles permitiram aí a emergência de uma série de nomes que estão sendo testados e estão se mostrando muito resilientes, muito apaziguadores, muito conciliadores e realizadores. O ambiente político é um ambiente muito tóxico, pessoal. O ambiente midiático ele é mais ainda. E a política atual, ela é essencialmente midiática. Uma frase do criador, da persona política do Donald Trump, ele falava: o cidadão às vezes não tem discernimento para distinguir entre entretenimento e política. Então, quando você tem esse tipo de atmosfera, né, que é uma atmosfera muito tóxica, é difícil que bons nomes se elevem, né, porque a pressão é muito grande. Ainda assim, a gente viu nos últimos 4 anos algumas figuras de bastante destaque que encampam ideias liberais, que encampam ideias conservadoras e encampam ideias patriotas na acepção que eu explanei aqui para vocês mais cedo. Então, quem eu destacaria? Pelo tamanho do colégio eleitoral e pelo excepcional trabalho que fez no Ministério da Infraestrutura, né, o senhor Tarcísio Gomes de Freitas, sem dúvida. Lá, só para vocês terem uma ideia, pessoal, o último orçamento do ministro Tarcísio foi de 8 bilhões de reais. Tá? Em termos de comparação, isso é menos do que o valor das emendas parlamentares individuais de deputados e senadores em um ano. Então, vocês imaginam, assim, ele literalmente tirou leite de pedra. Isso é um ponto. Fez o maior programa de concessão pública de infraestrutura, revolucionou os portos, criou governança, sabe? Varreu a corrupção para fora de uma série de órgãos nos quais ele e a equipe dele pôs a mão. Então esse é um ponto. O outro, a gente tem um excepcional governador em Minas Gerais, Romeu Zema. Ele entra no cargo enfrentando uma greve de prefeitos, ele recebe uma herança tenebrosa do governo anterior, do Partido dos Trabalhadores. O Estado estava inadimplente, né, em relação aos seus servidores, então ele já entra no cargo, né, vulnerável, com uma exposição jurídica tremenda, enfrenta aquele problema de Brumadinho. Vocês lembram disso? Enfrenta com altivez, mesmo altivez também demonstrada pelo governador agora de São Paulo, né, com as inundações do litoral norte. Então, esses 2 nomes, o governador reeleito em primeiro turno, muito carismático, lógico, isso é uma impressão pessoal minha, mas muito carismático, de fala mansa, né, e o mineiro, ele tem esse poder de conquistar mesmo, né, então, e ele é mineiro do interior. Então, ele certamente vai dialogar com esse Brasil que justificadamente está se sentindo esquecido. A gente tem esse excelente nome. E eu destacaria também, até a citei nominalmente, tive o prazer de conhecê-la há uns 15 dias, a Tereza Cristina, né, que é respeitadíssima entre os seus pares, também não é uma figura divisiva. Né. Então, se a gente olhar esses 3 nomes, e eu acho que é natural que eles passem a ser muito atacados, porque eles são a negação do estereótipo que eles querem pintar na esquerda, na direita brasileira. Então, que eles querem que a direita brasileira soe autoritária, né, que ela soe intransigente, que ela soe fechada ao diálogo, que ela soe preconceituosa. E essas 3 figuras não se encaixam nesse molde, né, que as outras forças políticas tentam colocar em quem defende as ideias que nós defendemos. Então,
é por isso que eu falo, sabe? Não tem como perder a esperança no Brasil. O tempo de Deus, o tempo da democracia é outro. É como uma maré, como as ondas, vai, bate uma hora mais para lá, bate para cá, mas é um fluxo, sabe? Ou uma coisa meio pendular. Então, quando a gente dá vários passos para trás, eu sempre falo isso, pessoal. Quando houve a reeleição da Dilma Rousseff, né, que, assim, do ponto de vista eleitoral, foi uma tremenda injustiça com o país. Quando houve essa reeleição, muita gente se desesperou. O que a gente não sabia é que se fosse o outro candidato, ou representante da direita, imagina o retrocesso que nós teríamos. Então, assim, a gente tem que confiar um pouco que a Luz tem planos maravilhosos para esse país, que claramente é abençoado por Deus, e que tem uma população incrível, com uma ética de trabalho maravilhosa, e com um jeitinho que é só nosso, sabe? E a gente consegue contornar a diversidade muito bem. E aí, só para fechar, já que é a minha última fala, eu sempre termino, né, falando para o pessoal não perder a esperança no Brasil. E essa é uma palavra muito bonita, pessoal. Esperança, a origem latina da palavra esperança é spes, é de espargir. Na verdade, é uma metáfora com a agricultura. É você semear, né, com a expectativa de que aquilo vai depois germinar e render frutos. Então, quando a gente fala em esperança, lembrem sempre que vocês são os grandes representantes da esperança, como colocou o Bertoni, porque vocês vivem esse ciclo no cotidiano de vocês. Então, eu, como um cara esperançoso, é um prazer ter endereçado aí para uma plateia tão esperançosa. Fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado, Caio, primeira-dama Mônica, Bertoni, Stephanie, presidente Alessandro. Obrigado a vocês. Vamos fazer uma foto aqui. Enquanto a gente faz a foto, acho que o Alessandro deve também entregar algo ao Caio. Já vou deixar o recado aqui. Pessoal, a gente vai ter 30 minutos de intervalo, tá? Cronometrado. São 9h40, 10h10 a gente volta e a gente faz as fotos aqui. Obrigado mais uma vez.